Que presença, hein, meninas? Meu Deus, dá vontade de ficar, né? Que coisa linda. Nossa, eu amo. Gente, que louvores. Meu Deus, esse primeiro, né, que a Márcia também ministrou, gente, que coisa linda. Como chorei, como é bom chorar na presença de Deus. Como é bom chorar no lugar certo, né, meninas? No lugar certo, né, de se chorar é aos pés do Senhor. Amém? Glória a Deus, né? Vamos ouvir, né, a palavra de Deus, aquilo que Ele tem, né, para os nossos corações. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha falar conosco, Pai, nesta manhã, continuar falando, né, porque o Senhor já está falando desde o início. Tenha liberdade, Senhor, de agir, tenha liberdade de fazer, que o nosso coração agora, Senhor, se torne a terra boa, Deus, onde vai cair, Deus, a semente e vai frutificar, Deus, para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Meninas, como eu já compartilhei, né? Não sei se todas ouviram, né? E ontem com a palavra da Rafa, né? Todas as meninas, a Isa, a Jane, que ministraram, o Senhor, ele vai confirmando todas as coisas, né? O Senhor, ele vai como que completando a mensagem. E ontem, né, quando a Rafa falou, né, sobre algumas, né, o Senhor ia pedir o jejum, né? Algumas o permanecer, né, o confiar. E é sobre isso, sabe, meninas? Quando, né, o Senhor me falou através daquele filme que eu assisti, através daquela barreira, né, que tinha ali, que eles tinham que passar aquela barreira para acessar aquele lugar. O Senhor falou para mim, Aline, né, ele falou assim, filha, você precisa, né, jejuar, né, o Senhor também tem me pedido há tempos, né, falado comigo sobre jejum, e eu estava enfrentando, né, uma batalha assim na minha mente muito grande a respeito do jejum. Eu não estava conseguindo jejuar, sabe? Era uma guerra na minha mente, né? Vinha pensamentos assim: "Ah, para que jejuar? Né? O Senhor não precisa do seu jejum para fazer nada". Ou então, né, quando eu ia jejuar, aí vinham outros pensamentos, né, que eu queria jejuar porque eu estava querendo emagrecer. Enfim, era uma guerra, sabe, na minha mente. E ontem também, né, o Senhor falou para mim, confirmou, né, através da palavra da Rafa. Então, assim, para cada uma de nós, né, acessar esse lugar em Deus, eu creio que Ele tem uma direção, né, específica para cada uma de nós. Para cada uma aqui, o Senhor vai falar, filha, o que você precisa fazer, né, para acessar esse lugar é isso. Então é algo que o Senhor vai falar com cada uma, sabe? O Senhor já está falando, né? Ele já está nos mostrando, nos direcionando, né? Nos dando estratégias, né? Como foi dito ontem, às vezes a gente precisa mudar aí, né? A estratégia. Mas a palavra que o Senhor me deu, meninas, foi essa: que o caminho para a profundidade se chama obediência. Não tem como eu acessar, né? Não tem como eu acessar esse lugar em Deus. Não tem como nós acessarmos esse lugar em Deus sem estar disposta a obedecê-lo em exatamente tudo. Não é obedecer pela metade, é obedecer em tudo, sabe? João, né, capítulo 15, versículo 10, vai falar assim: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Então, para a gente agradar, né, para a gente acessar esse lugar em Deus, a gente precisa obedecer ao Senhor. Obediência é a chave, sabe? Não tem como, porque é o que o Senhor espera de nós, né, de mim, de você, é que a gente obedeça a Ele. E obedecer ao Senhor, meninas, não é fácil. Obedecer ao Senhor dói, sabe? Eu tenho vivido isso na minha pele. Obedecer a Jesus, obedecer ao Senhor é doloroso, porque vai exigir de nós muitas renúncias,
muitas renúncias, nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas, né? Nós vamos ter que abrir mão muitas vezes dos nossos direitos, do nosso eu, né? Quem aqui nunca se calou, mesmo estando certa, por amor ao Senhor, por obediência a Deus, né? Não escolheu, Senhor, eu prefiro ficar calada, né? Mesmo estando certa, eu prefiro fazer como Jesus fez, que foi obediente até a morte, né? E até a morte de cruz, e como ovelha muda ele foi, né? Até lá o matadouro, Jesus, ele foi mudo, ele não foi se justificando, né? Ele poderia, o Filho de Deus, né? O Todo-Poderoso, ele tinha todos os motivos para falar assim, olha, eu não sou, né? Eu não mereço estar aqui, isso não é verdade o que estão falando, mas ele foi caladinho, né? Porque ele sabia que quem ia justificar ele era o Pai, né? Então a gente precisa andar em obediência. A obediência é um caminho que o Senhor tem para mim e tem para você. Ele tem esse caminho para nós, ele quer, né, que a gente ande por ele. Ele quer que a gente ande por ele. Deus, ele não é um Deus de metade, né, de coisas inacabadas. Ele concluiu tudo aquilo que ele começou, sabe? Então, por isso que a gente precisa obedecer a Deus em tudo, e não só em partes, ou então só naquilo que nos convém, sabe? Ah, eu vou obedecer até aqui, porque até aqui me convém, mas daqui para frente não. Aí vai me prejudicar, eu não vou obedecer. Se nós obedecemos o Senhor, nós vamos ter o quê? O respaldo dele. A obediência, né? O Senhor ministrou isso no meu coração. A obediência é um escudo para nós. Nós obedecemos ao Senhor, né? Vai se tornar um escudo, nós vamos estar protegidas, sabe? Agora, quando a gente desobedece, a gente vai estar o quê? Descoberta. A gente vai ser uma presa fácil, né? Para o nosso inimigo, que é o diabo. Então, um filho obediente, ele alegra o coração do seu pai. Nós aqui que somos mães, que temos filhos, gente, como é bom, como a gente fica feliz, como eu fico feliz, né? Meu filho tem 11 anos, o Isaac, como eu fico feliz quando ele me obedece, porque eu sei que aquela instrução que eu estou dando para ele é para o bem dele, sabe? Aquilo que eu falo com ele, coisa simples. Isaac, meu filho, escova os dentes. Escova os dentes, tem que escovar os dentes, porque para evitar cáries, né, para você não sofrer na frente, você precisa escovar os dentes. E como eu fico feliz quando meu filho, né, ele vai e escova os dentes. Como o nosso Pai, o nosso Deus fica feliz quando ele fala e a gente obedece, porque o Senhor, ele sabe por que que ele está nos pedindo tal coisa. Ele sabe, né? Porque o Senhor, ele vê lá na frente. Então, nós precisamos andar em obediência ao Senhor e ter em mente que quando nós obedecemos ao Senhor, nós estamos agradando o coração dele. Um dia, né, eu lendo essa palavra, está marcada aqui na minha Bíblia, 27 de outubro de 2021, o Senhor falou para mim: a linguagem do amor de Deus é a obediência. Conforme, né, eu vou caminhando em obediência, conforme eu vou obedecendo ao Senhor, eu alegro o coração dele. Ele fica alegre, ele fica feliz, ele se alegra, sabe? Ele sorri. O Senhor, ele se alegra quando eu e você escolhemos andar em obediência à palavra dele. Aleluias. Para obedecer o Senhor, né, nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas. Jesus, ele abriu mão de toda a sua glória. Jesus, ele se esvaziou, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, para Jesus foi fácil porque ele é Deus, mas aqui, né, ele foi 100% homem e 100% Deus. Ele sofreu na carne, né? Ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi ferido, ele foi chicoteado. Então não foi fácil para Jesus obedecer, sabe? Não foi fácil. Um dia, meninas, eu vou contar, né, uma experiência que eu tive. É, aqui no prédio onde eu moro, cada semana um morador precisa limpar a escadaria do prédio. E aqui são 4 andares, sabe?
Cada semana é um morador. E teve, né, uma sexta-feira que eu deitei muito triste e eu falei assim, eu planejei na minha mente, falei, ai, quer saber? Amanhã eu não vou fazer nada, amanhã eu vou ficar na cama, eu vou levantar só para dar comida aos meus filhos, vou ficar quietinha aqui, não vou mexer com o celular, não vou mexer com nada. E amanheceu, né, aquele dia triste, chuvoso, um frio, e eu falei, não vou fazer nada. E quando eu abri meu olho, né, e já veio isso, que eu não ia fazer nada, que eu ia ficar na minha, o Senhor já começou, levanta, fala isso com a fulana do grupo, né, o Senhor me deu uma palavra, assim, para me entregar para alguém aqui, né, já tinham anos, e eu falei: "Não, isso é coisa da minha cabeça, eu não vou falar nada, eu não vou falar", e aquela luta, né, mas enfim, fui e falei. Aí depois ela me agradeceu, né, falou que era de Deus, glória a Deus, falei: "Aleluia". E aí o Senhor, né, ele pegou e me esticou, né, um pouquinho mais. E o Senhor começou a falar assim: "Limpa a escada". Eu falei: "Não, a escada eu não vou limpar essa semana, não é eu não vou limpar a escada". E o Senhor ficou: "Limpa a escada". Eu falei: "Deus, o senhor tá de brincadeira comigo. Além de eu não estar me sentindo bem, esse frio que tá fazendo, o senhor ainda quer que eu vou limpar a escada". Eu falei: "Isso não é de Deus não, misericórdia, né, sangue de Jesus tem poder". E só que eu aprendi uma coisa, meninas, quando vem algo na minha mente, assim, quando eu fico em dúvida, né, eu pergunto para mim mesma: "Essa é a minha vontade? Eu quero limpar a escada? A Aline quer limpar a escada para alguém? Não. O diabo quer que eu limpo? Piorou, também não. E Deus? Deus quer. Aí eu escolho a vontade de Deus. Aí fui eu, meninas, limpar a escada, sabe, sem entender nada. Fui assim meio com raiva, mas fui. Falei: "Ah, então eu vou limpar, Deus, né, o senhor quer que eu limpe, eu não sei porquê, mas amém, vou limpar essa escada". E eu limpei, sabe, meninas, a escada e à medida que eu fui ali limpando, o Senhor, ele foi falando comigo. Ele falou assim: "Filha, você acha, né, que foi fácil para mim obedecer, né, você acha também que eu queria passar por tudo aquilo que eu passei, mas foi por amor, foi por obediência ao meu pai. E se você não me obedece nas mínimas coisas que eu te peço, né, como que você vai me obedecer lá na frente em coisas maiores?". Então isso é um treinamento, sabe, é uma escola. Então talvez o Senhor ele tenha te pedido coisas que você não tem entendido, não faz sentido, assim como não fazia sentido para mim, sabe, limpar uma escada. E depois, né, eu fui e falei com a moça, falei assim: "Olha, eu limpei, Deus pediu para eu limpar para você, ele falou que você estava muito cansada, ele falou: "Limpa para minha filha, ela está muito cansada", e ela assim, sabe, me agradeceu muito, sabe, ficou constrangida. Então assim, a gente não sabe, mas Deus é que sabe. Então, o Senhor talvez ele está te pedindo coisas que não faz sentido e você está relutando, eu não vou fazer isso. Mas se o Senhor está te pedindo, obedeça, sabe? Obedeça ao Senhor, obedeça aquilo que ele está te pedindo. Nossa obediência ao Senhor vai nos levar em lugares, em sua presença que nunca imaginamos estar, sabe? A obediência ao Senhor é um escudo para nós. Por isso o Senhor mesmo disse: "É melhor você obedecer do que sacrificar". Obedecer é submeter-se à vontade de Deus. E a Bíblia fala que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Sem obediência, sem profundidade. Sem obediência, sem profundidade, né, do contrário, nós vamos viver no raso. Né, viver no raso, viver nesse lugar onde a gente tem o controle, né, onde a gente tem um controle, a gente dá pé e onde a gente vive, né, de mover. A gente vive um mover aqui, outra conferência ali, vai num culto ali, vem num culto aqui, mas logo, né, parece que tudo aquilo que a gente recebeu se foi. A gente não retém nada. Sabe, a gente não consegue reter nada, é porque a gente não está caminhando em obediência. A gente não está caminhando em obediência, está caminhando, né, de acordo com a nossa vontade. A obediência, né, como eu falei, ela tem um preço. Ela tem um preço. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós alegramos o coração dele.
O Senhor está procurando aquelas que vão andar em obediência à sua palavra, que vão renunciar às suas vontades, abrir mão dos seus desejos e colocar a vontade do Pai em primeiro lugar. Será que hoje, né, o Senhor pode encontrar em nós esse coração que está disposto, né, a dizer: Senhor, cumpre em mim o teu querer. Eu quero colocar a sua vontade em primeiro lugar. Eu quero colocar, Senhor, a vontade do Senhor na minha vida em primeiro lugar. Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade. Seja feita a vontade do Senhor na minha e na sua vida, e não a nossa vontade, e não o nosso querer. Tudo que a gente vai fazer, como eu disse no início, né, que a minha filha anda atrás de mim o dia todo, ela está ali o tempo todo. A gente precisa estar o dia todo, meninas, em todas as nossas decisões, tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente precisa estar perguntando: Senhor, isso é da sua vontade? Senhor, me fala se isso é da sua vontade. Me fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, né, que está me dando esse direcionamento, se é o Senhor que quer que eu faça isso, se é o Senhor que quer que eu saia de casa. Quantas vezes, meninas, eu arrumei as minhas malas para eu ir embora? Quantas vezes eu tinha direito, eu tinha respaldo bíblico de ir, sabe? Eu falei: Senhor, chega, vamos embora. Aí arrumava a mala, né? Ainda não tinha Ana Clara, arrumava a mala, arrumava tudo, eu vou embora, para mim já deu, né? E o Senhor falava para mim: não vai, fica. E o Senhor usava pessoas assim, sabe? Coisas sobrenaturais, e o Senhor falava: fica. Eu falava: Senhor, mas olha, né? Mas olha, Senhor, olha a minha situação. E o Senhor falava: não, fica, eu não quero que você vá, eu quero que você fique. E eu fiquei, para a glória de Deus, e cá estou. Com certeza, se eu tivesse ido, né, desde a primeira vez que eu arrumei a minha mala, meninas, a chance de eu estar aqui hoje era muito pouca, quase nada, sabe? Mas o Senhor, ele tinha, né? Ele tem um propósito na minha e na sua obediência. É na nossa obediência que o propósito do Senhor vai se cumprir. Oh, aleluias! É na sua obediência, é na minha obediência que os propósitos do Senhor para nós vão se cumprir. O Senhor me trouxe à memória, meninas, a história de Davi. Davi é tido na Bíblia um homem segundo o coração de Deus. Um homem que a Bíblia não esconde que ele adulterou, que ele assassinou. A Bíblia não esconde, mas a Bíblia também fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque o Senhor é aquele que conhece o nosso coração, e o Senhor conhecia o coração de Davi. Davi tinha um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. É alguém que tem vontade, que quer obedecer ao Senhor. Às vezes vai errar, vai, porque nós somos seres humanos, né? Nós estamos sujeitas a erros, a falhas, mas o Senhor, ele conhece as intenções do nosso coração. O Senhor, ele sabe quando a gente erra por querer, sabe? Quando eu converti de pouco, eu era muito assim, eu falava assim: eu vou errar, depois é só eu pedir perdão, que ele me perdoe e tá tudo bem. Mas isso aí é abusar da graça de Deus, né? E o Senhor, ele conhece o nosso coração. Então, Davi, né, a Bíblia vai dizer para nós o quê? Que Davi, ele ficava lá no pasto, cuidando das poucas ovelhas. Gente, cuidar das ovelhas naquela época, né, não era algo muito bom. Era algo tipo assim, sem valor, né? Então a Bíblia vai dizer, né, que Jessé tinha lá aquele monte de filhos, e Davi, que ficava ali no pasto, cuidando das ovelhas. Mas o Senhor, ele via Davi obedecendo. O Senhor, ele vê a mim e a você, aonde nós estamos. O Senhor, ele vê a nossa obediência. E a nossa obediência aqui, cuidando das ovelhinhas, é que vai derrubar o gigante lá na frente. Um dia também, né, eu tenho anotado aqui, o Senhor falou para mim: filha, o que derrubou o gigante, a pedra que derrubou o gigante Golias, ela se chama obediência.
porque a Bíblia vai falar que Davi foi no riacho e pegou 5 pedras lisas, mas também a Bíblia vai descrever o tamanho do gigante. Nunca que uma pedra ia derrubar um gigante daquele porte, né? A Bíblia descreve o peso daquele gigante, a armadura que ele usava. Quando, né, na lógica humana, que uma pedra ia derrubar um gigante, gente? Quando? E um dia eu conversando com Deus, falando, Deus, mas como assim, né? 5 pedras, aí eu vou lá e pesquiso o significado de 5 na Bíblia, porque eu sou assim, sabe, meninas? Eu gosto de ir pesquisando, porque o Senhor vai falando e a minha visão vai abrindo. E depois eu falei, mas uma pedra, né? Pegou 5, mas usou só uma. E o Senhor falou, filha, a pedra da obediência. Quando você me obedece, você derruba gigantes. Davi, ele obedecia quando ninguém estava vendo, mas o Senhor estava. Mas muitas vezes nós estamos preocupados com a multidão, queremos fazer coisas para impressionar a multidão, para ver se a multidão está vendo, se a multidão está aplaudindo, mas a multidão não importa. O que importa é os olhos do Senhor. Porque a mesma multidão que alimentava, né, que dava esmola para o cego Bartimeu, que ficava gritando no caminho, depois foi a mesma multidão que falou: cala a boca, Bartimeu, para de gritar. A mesma multidão. Então a gente não tem que viver preocupado com multidão, com o que estão pensando, que estão vendo. A gente tem que se preocupar com o que Deus está vendo, quando ninguém está nos vendo. O que o Senhor vê aqui na minha casa, quando ninguém me vê. O que o Senhor vê aí no seu trabalho quando ninguém te vê? O que que o Senhor vê você fazendo aí na sua casa? As renúncias que você faz quando ninguém está te vendo. O Senhor, meninas, ele está atento. Ele está nos observando. Nós somos observadas pelo Senhor. E é nas pequenas coisas, e nas coisas simples. Davi, e a Bíblia vai falar que eram poucas ovelhas, não eram muitas ovelhas, eram poucas, poucas ovelhas. Mas Davi, ele era fiel no pouco, ele dava a vida dele por aquelas ovelhas. Ele cuidava daquelas ovelhas, ele tinha amor por aquelas ovelhas. Enquanto os irmãos dele, né, os grandão, que tinha porte de guerreiro, queria impressionar o rei Saul, queria impressionar os de fora, Davi estava impressionando os de dentro, estava honrando o pai dele, né? O pai dele que já era idoso, Jessé já era um homem de idade. Davi estava honrando o pai dele. Então o Senhor ele está vendo tudo aquilo que nós estamos fazendo, toda a nossa movimentação, o Senhor está vendo. Davi ele não estava preocupado, sabe, em aparecer, né? Davi ele não estava preocupado em ser visto, ele só estava obedecendo. Ele estava obedecendo. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, né? Versículo 20, fala assim: levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Jessé estava preocupado com os filhos, porque os filhos tinham ido, né, lá para se juntar com o exército lá do rei Saul para derrubar o Golias. Tudo cagão, tudo com medo. Não tinha um, né? Não teve um para enfrentar Golias, todos com medo. E Jessé fala, vá lá ver, né, como que os meus filhos estão, leva queijo, leva isso, leva aquilo. E eu achei tão, sabe, o Senhor falou tanto comigo quando eu li esse versículo, eu falei, meu Deus, levantando-se de madrugada, antes de ir, né, antes de Davi ir lá cumprir aquilo que o pai dele mandou, ele primeiro foi, levantou de madrugada e deixou o rebanho com outro pastor. Então, olha só como que Davi, ele era diligente. Olha como que Davi, ele era cuidadoso. Davi, meninas, a Bíblia diz que ele enfrentou urso, enfrentou leão. Eu estava aqui pensando, falando assim, Deus, Davi podia ter deixado essas ovelhas morrer, né? E pensado assim, quer saber? Deixa matar, porque eu não vou precisar mais ficar aqui nesse pasto, não vou precisar mais ficar aqui cuidando dessas ovelhas. Mas não, ele deu a vida por aquelas ovelhinhas. Isso já apontava, sabe, para o futuro dele.
Isso já apontava para aquilo que Deus ia fazer através da vida de Davi. E quando o Senhor manda Samuel ir lá ungir o rei, né, ele já tinha esse homem, o Senhor já tinha esse homem que ia derrubar Golias, que era Davi, né? Quando o Senhor fala para Samuel ir lá, Samuel logo pensa que ia ser os bonitão, os grandão, os que tinha porte, e o Senhor fala o que para ele? Não, 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 não. Eu, o Senhor, não vejo como o homem vê. Você, né, Samuel está aí olhando a aparência, mas eu já tenho, não, não é esse, não é esse. Eu olho é o coração, eu olho é o interior, né? Eu olho é as motivações, eu olho além, eu enxergo além. E Jessé, então, né, se lembra que existe um filho que está lá no pasto, porque até o pai tinha esquecido de Davi. Meu Deus, mas o Senhor não. O Senhor estava todo o tempo com os olhos em Davi. E Davi estava alegrando o coração de Deus ali, cuidando daquelas poucas ovelhas. E talvez você está aí e se sente assim, eu não estou fazendo nada para Deus. Eu estou aqui só cuidando do meu bebê, só cuidando da minha casa. Mas você cuida com tanto amor, com tanto carinho, você faz o melhor com aquilo que você tem, e o Senhor está se alegrando, o Senhor está se alegrando em ver você aí, cumprir o seu propósito. Mas eu sou uma simples dona de casa. Que mentira do inferno! O diabo ele tem tentado desvalorizar, né, o nosso cuidado com a nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso lar. Ele quer diminuir isso, mas isso é uma grande obra de Deus. Uma mulher bem posicionada dentro da sua casa, ela vai dar destino para os filhos, né? Uma mulher que cuida, que está ali cuidando, zelando. Isso é obra de Deus. A obra de Deus não é a gente estar, né, com o microfone na mão, não é isso. Isso também é, mas a primeira grande obra nossa, que somos casadas, é a nossa casa, são as nossas poucas ovelhinhas, são os nossos filhos, a nação, né, as nações que o Senhor nos confiou. Então não deixa mais o diabo te enganar. Você é dona de casa, olha lá, fulano, isso que é vida, viaja, né? Olha só, uma grande empresária, ela que está vivendo, você está aí perdendo tempo, que perca de tempo ficar em casa cuidando de menino, que perca de tempo ficar arrumando casa, ficar fazendo comida, que perca de tempo. É mentira, isso é um engano do diabo. O Senhor está nos vendo, no nosso ordinário, na nossa simplicidade, cuidando da nossa casa, cuidando dos nossos filhos. Você também que trabalha fora, o Senhor também está te vendo. Você também que é uma pastora, uma missionária, seja lá o que for, o Senhor está te vendo, cuidando das ovelhas que Ele te confiou. Agora a pergunta é: como que nós temos cuidado dessas ovelhas? Nós temos sido responsáveis com aquilo que o Senhor confiou à nossa mão? A Bíblia vai falar que Davi, antes de ir, ele se levantou de madrugada e foi procurar, né, um outro pastor que ficasse com aquelas ovelhas. Porque o pastor sabe, né, que a ovelha, ela não pode ficar sozinha. Ela precisa de cuidado. Ela precisa de cuidado. Então o Senhor ele está te usando aí, aonde você está inserida. Ele está te usando, ele está se movendo através de você. E a sua obediência ao Senhor é a sua obediência que vai derrubar o Golias lá na frente. É a nossa obediência, não é o nosso falar bonito, não é o nosso muito saber, é o nosso obedecer. É obedecer o Senhor. Esse é o caminho para nós sermos mulheres profundas em Deus, para nos aprofundarmos no Senhor, em tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, enquanto nós obedecemos, o Senhor nos vê. Enquanto eu faço coisas que ninguém vê, o Deus que tudo vê está me vendo. Enquanto eu estou fazendo coisas que ninguém vê, o Deus que tudo vê, Ele está me vendo.
Ele está te vendo, ele está nos observando. Ele está, porque os olhos do Senhor estão em toda a parte. E o Senhor, ele disse para mim, filha, a obediência te faz andar naquilo que eu tenho preparado para você, antes de fundar os alicerces da terra. A nossa obediência, ela nos faz andar naquilo que o Senhor tem. A obediência de Davi ao Senhor fez ele andar naquilo que Deus tinha para ele. E Davi foi treinado aqui, nesse pasto, com essas ovelhas. Davi, ele foi treinado. Então, nós estamos sendo, né, treinados para aquilo que o Senhor tem para nós. Depois que ele foi ungido a rei, demorou, né? Eu acho que eu já vi alguém falar, eu não tenho certeza, meninas, mas eu acho que depois que ele foi ungido a rei, ele não foi ungido hoje e tomou o posto amanhã. Acho que demorou 17 anos, sabe? Teve aquela história com Saul, né? Saul se levantou contra e Davi ficava fugindo de Saul, e Saul queria matar Davi, e Davi teve a chance de matar Saul, mas nunca colocou a mão. Né? Davi, ele foi treinado naquele pasto ali. Ele foi treinado naquilo que ele fazia, né, que parecia tão insignificante, tão sem sentido. Então, o Senhor, ele está nos treinando naquilo que para nós parece assim tão insignificante, ai, tão pouco, é pouquinho ovelha, é pouca coisa. Mas o Senhor, ele está nos vendo. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8, né, fala que o Senhor tomou Davi da malhada. Então, o Senhor escolheu Davi, ele estava onde? Ele estava lá no pasto, cuidando das poucas ovelhas. Então, o Senhor está nos vendo e ele vai nos chamar a partir do lugar que nós estamos. O Senhor, ele tem um chamado para nós. E é interessante, né, que tem uma parte do Salmo 23 que fala: unges a minha cabeça com óleo. Falando acerca das ovelhas, né, as ovelhas, elas são suscetíveis a insetos que atormentam elas, sabe? Então, por isso que era comum o pastor ungir a cabeça da ovelha. E olha só, essa unção, né, fala de proteção contra o mal que tenta nos destruir. Então, o Senhor, né, é esse pastor que unge a nossa cabeça com óleo, unge a nossa cabeça com óleo. Para quê? Para nos proteger de todo o mal que tem tentado, né, nos destruir, porque o diabo, ele não quer que eu e você obedeça ao Senhor, não. O diabo, ele não quer, sabe? Quando o Senhor nos dá uma direção, né, quando o Senhor nos fala para obedecer, aí vem o diabo e a primeira coisa, você é uma boba. Vai fazer isso? Deixa de ser boba. Você está sendo enganada, você está sendo injustiçada. Pensa Davi, meninas, se ele fosse olhar, né, para a circunstância dele ali, se não era para ele se revoltar, né, contra os irmãos, contra o pai, contra todos. O diabo, ele sempre vai fazer isso, ele vai vir com mentira, com engano. Ai, não obedece não, deixa de ser boba. Não seja submissa ao seu marido, não. Hoje, né, hoje é o feminismo, hoje a mulher tem alta, a mulher pode tudo, a mulher hoje está empoderada, que se submeter a marido que nada, isso é conversa fiada. Você tem que ser você, você que tem que tomar a frente, você que tem que fazer, vai na força do seu braço, que lá na frente quebra a cara. As coisas, né, as ordenanças que o Senhor tem aqui na palavra para nós, né, as instruções dele são para o nosso próprio bem, são para nos resguardar, sabe? A primeira conferência que teve, eu acho, ou antes disso, o Senhor falou assim para mim: pede o seu marido para te abençoar, colocar a mão na sua cabeça e te abençoar. Eu, Aline, né, carnal, pensei comigo, está repreendido. Vou pedir esse homem, né, para colocar a mão na minha cabeça, misericórdia. Aí eu acho que eu comentei com a Márcia. Eu falei, Márcia, amiga do céu, não sei se isso é coisa da minha cabeça, se é Deus mesmo. Ela falou, não, Aline, pede sim, isso é de Deus, é claro que é de Deus. Né? Ele é autoridade no mundo espiritual, ele é autoridade sim sobre a sua vida.
Ele é autoridade, mas a primeira coisa, né, que o diabo fez foi o quê? Distorcer tudo, falar: não, ele não pode não". Claro que pode, não interessa se ele está andando com Deus ou não. No mundo espiritual, ele é autoridade sobre mim e ponto. O Senhor levanta, né, é o Senhor que levanta autoridades, né, o Senhor fala para a gente obedecer às autoridades que são instituídas. E um dia, né, quando estava nessa crise aí de política, esse negócio todo aí, o Senhor falou para mim: "Filha, autoridade terrena são para cumprir os propósitos eternos". Jesus falou isso lá para Pilatos. Jesus falou assim: "Olha, você não teria nenhuma autoridade se do céu não te fosse dada". Então, é para cumprir os propósitos de Deus. Então, nós precisamos nos submeter às autoridades que o Senhor coloca nas nossas vidas. Isso vai nos resguardar. Não interessa se a pessoa está no erro, se ela está no acerto, o que que ela está fazendo. Isso é ela e Deus. Agora, eu tenho que me preocupar com a minha vida com Deus. Deus manda eu ser submissa ao meu esposo. Aí eu não vou ser submissa a ele, porque ele não está andando com Deus, porque ele está fazendo isso, está fazendo aquilo. Aí quem que vai ser prejudicada? Eu mesma. Eu mesma, porque eu vou estar transgredindo, né, algo que Deus mandou eu fazer, algo que Deus deixou para eu fazer. E aquilo que Deus, né, as ordenanças de Deus para nós são protetivas, são para nos proteger, não é para nos diminuir, não é, né, muitas vezes a gente pensa assim: "Ah, submissão, então é apanhar do marido e ficar calada". Não, também não é isso. Ser submissão, né, é você estar sob uma cobertura, é você andar ali debaixo de uma cobertura no mundo espiritual, entende? Então o Senhor não quer, né, que a mulher sofra agressões, não é isso. Mas aí muita gente para distorcer, né, as coisas, aí vai falar: "Ah, então a mulher, né, tem que ser capaz, tem que apanhar, tem que ficar calada". Não é isso. Não é isso, porque também a mesma Bíblia que diz para a gente ser submissa, ela vai falar que o marido, né, que não trata bem a esposa, que não é um bom marido, nem as orações dele são ouvidas, não passa do teto. Então a gente tem que entender, meninas, que cada uma de nós vai prestar contas a Deus da nossa vida. Eu vou prestar conta da minha, daquilo que eu faço. Vocês vão prestar contas daquilo que vocês fazem. O pastor, né, vai prestar conta daquilo que ele faz. Cada um de nós vai prestar contas a Deus daquilo que a gente faz. Então, muitas vezes a gente fica preocupando muito com o outro. E a gente tem que se preocupar é com a gente, é com nós. Sabe, todos os dias, Senhor, eu estou te agradando. Senhor, eu estou andando na sua vontade. Senhor, eu estou te obedecendo. Senhor, eu estou fazendo aquilo que te agrada? Eu estou, Senhor. É isso, essa deve ser a nossa preocupação, e não aquilo que o outro está fazendo. O diabo, né, ele tenta a todo momento o quê? Nos intimidar. Ele tenta a todo momento nos tirar do caminho da obediência, porque ele sabe que se a gente obedecer ao Senhor, né, ele sabe das consequências da nossa obediência, porque ele foi um rebelde, ele foi um desobediente, ele foi um orgulhoso, ele foi. Ele desobedeceu. Então ele quer fazer o quê? Ele quer fazer a gente fazer as mesmas coisas. Ele quer fazer a gente se rebelar contra Deus, se revoltar contra Deus. Deus, mas eu não aceito isso, eu não aceito essa situação. Quem somos nós para não aceitar? Quem somos? Eu tenho para mim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. Então, tudo que acontece na minha vida, seja bom ou seja ruim, de alguma forma está cooperando para o meu bem, porque eu amo ao Senhor. Então eu tenho consciência disso, quer seja uma coisa boa, quer que eu não entenda na hora, né, porque às vezes na hora, assim, a gente toma um baque, a gente não entende muito, mas eu falo: "Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus". De alguma forma, né, está cooperando para o meu bem. Talvez eu não entendo agora, mas lá na frente eu vou entender. E é assim, meninas, a gente tem que ter na nossa mente, né, a palavra de Deus para quando, né, o dia mal vier, para quando as afrontas vierem, a gente se posicionar aonde? Brigar? Não. Xingar? Não. Mas se posicionar em Deus.
na palavra de Deus, sabe? Não ligar para aquilo que os outros estão pensando ou achando ao nosso respeito. A gente tem que se importar com aquilo que Deus está vendo, com as nossas atitudes, com as nossas ações, o que nós estamos fazendo quando ninguém está vendo, o que nós estamos fazendo no pasto que nós estamos inseridas. Eu não sei qual pasto, né, que você está inserida. Eu estou inserida aqui na minha casa. Aqui é o meu pasto, né? As minhas ovelhas, o meu rebanho são meus filhos, meu marido, né? E agora o Anas, que o Senhor me confiou, é minha responsabilidade, sabe? Eu preciso cuidar, eu preciso apacentar. Só que sem o Senhor, né, sem a presença dele, eu não vou conseguir, porque o Senhor fala que sem mim vocês não podem fazer nada. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Nós precisamos dele para tudo. É para exatamente tudo. Até nas coisas mínimas, aquelas coisas que a gente pensa assim, ah, isso é bobeira. Isso é bobeira, mas não é. Até quando você vai cortar um cabelo. Não sei aqui quem que já foi cortar o cabelo e arrependeu depois. Um dia eu cismei de cortar o cabelo, mas assim, vou cortar meu cabelo. E o Isaac tá assim, mãe, não vai não. Eu falei, que isso, Isaac? Ele tá assim, mãe, não vai. E eu temei e fui. Fui, cortei e voltei, né? Igual o cão arrependido. Falei, ai, que arrependimento. Aí o Isaac disse assim, eu te avisei que não era pra você ir, né, mãe? Então, gente, até para cortar um cabelo, até quem vai colocar a mão na nossa cabeça, sabe? A gente tem que falar, Senhor, eu devo ir lá cortar o meu cabelo com essa pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, para eu não arrepender depois, Pai, me direciona. O Senhor, Ele quer participar do nosso dia a dia nas coisas mais simples. Mas às vezes a gente pede, né, instrução do Senhor, um direcionamento para uma mudança de estado. Mas para a gente conversar com alguém, para a gente tomar uma decisão simples, a gente não pergunta para Deus. E depois a gente vê o resultado. Então a gente precisa andar, né, caminhar, perguntar, mas também ouvir, dar tempo para o Senhor responder, porque às vezes a gente pergunta hoje e já quer a resposta, mas às vezes a gente vai ter que buscar um pouco mais, vai ter que aprofundar um pouco mais para o Senhor nos responder, sabe? Então, em nome de Jesus, que nós possamos ser essas filhas obedientes que vão alegrar o coração do Pai, que o Senhor venha se alegrar, né, quando ele olhar para a minha vida, quando ele olhar para a sua vida, que ele venha se alegrar, que ele venha ficar contente. Essa é minha filha. Olha só, ela podia ter feito, mas ela não fez por obediência e por amor a mim. Ela fez por amor a mim, ela renunciou por amor a mim, ela escolheu andar mais uma milha por amor a mim, ela perdoou. Eu sei o tanto que custou para ela esse perdão, eu sei o quanto ela está sofrendo, o quanto ela está chorando, mas ela fez por amor a mim, ela fez por amor a mim, por amor às minhas ovelhinhas, as ovelhinhas que eu confiei a ela. Quantas mulheres aqui que não renunciaram às suas dores, que renunciaram, né, que perdoaram tantas coisas por amor à sua família, por amor ao Senhor, em obediência ao Senhor. Quantas mulheres aqui poderia ter chutado, né, o pau da barraca, como se diz assim, ter chutado o balde. Quantas pessoas aqui podiam ter feito tantas coisas, mas não fizeram, porque ouviram a voz do Senhor e escolheram obedecer. Não, Senhor, eu não vou separar. Eu vou perdoar esse homem, porque o Senhor me perdoa. Eu vou perdoar, Senhor, porque o Senhor me perdoa todos os dias, Pai. Eu vou perdoar essa ofensa, eu vou perdoar essa calúnia e eu vou te obedecer, Senhor. Eu não vou tratar, né, o outro indiferente, não vou tratar mal, porque muitas vezes a gente, né, tem aquelas pessoas assim que perdoam, mas sempre está dando ali uma alfinetada, né, sempre lembrando, isso não é perdão não, gente, quem perdoa, esquece.
né? Não é que esquece no sentido de esquecer da mente, né? Porque a gente não tem amnésia, então a gente vai lembrar na nossa mente, mas a gente não vai ficar, né? Quando surgir algo, mas você lembra o que que você fez? Pensa se Jesus trabalhasse dessa forma comigo e com você. Né? Se Jesus ficasse assim, Aline, eu te perdoo, mas lembra o que que você fez ontem? Ó, lembra o que que você fez hoje? Lembra o que que você fez daqui a pouco? Não é assim que Deus faz. Né? A Bíblia fala que ele lança no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais. Então não fique, sabe? Esse papel de acusar, ele é do diabo. O diabo que é acusador. Então não fique acusando, né? Não faça isso. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós, né? Que a gente possa andar em obediência, que a igreja do Senhor possa andar em obediência a Ele, que nós possamos cuidar, né? Ter zelo, ter amor com as pouquinhas ovelhas que o Senhor nos confiou, porque uma alma para o Senhor vale o mundo todo. A sua alma vale o mundo todo, a minha alma, porque a contabilidade de Deus não é igual à nossa, né? O Senhor, ele não vê como a gente vê. Nós, né? Nós nos impressionamos com a multidão, mas o Senhor, ele se impressiona com um que ele acha, né? Um coração contrito, quebrantado, obediente, que está disposto, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a renunciar, um coração disposto a entregar, um coração disposto a sacrificar. É esses que o Senhor está procurando. Né? O Senhor não está procurando aí quem fala muito bem, quem tem a teologia, quem fez isso, quem fez aquilo. Não, o Senhor está procurando pessoas com o coração quebrantado, um coração disposto, um coração humilde. Né? A Bíblia vai falar que um coração quebrantado e contrito, o Senhor ele não despreza. O Senhor, ele não despreza, por isso que hoje a gente tem vivido, né, no raso, por isso que a igreja do Senhor, a gente tem visto isso, é vivido no raso, é oscilando, uma oscilação, é uma hora Deus falou, outra hora Deus não falou, e Deus falou aqui, mas ali na frente já Deus não falou mais, e Deus dá uma direção aqui, e daí 3 semanas Deus já deu outra direção, está andando sem rumo, porque não está ouvindo a voz do bom pastor. A ovelha, ela ouve a voz do pastor. E as ovelhas aqui representam eu e você, e o pastor representa Jesus Cristo. Então, se nós somos filhas, nós vamos ouvir a voz do bom pastor, né? Aquele que deu a vida pelas suas ovelhas, aquele que deu a vida por nós. Então, o que falta para nós nesses dias é ouvir a voz do bom pastor. Essa voz eu conheço. Essa voz aqui eu sei de quem que é, porque a voz de Deus não traz confusão, a voz do Senhor não traz dúvida, a voz do Senhor, ela não traz medo, a voz do Senhor, ela não traz insegurança. A voz dele é inconfundível. A voz do Senhor, ela nos traz paz, ela nos traz direção. Seja a paz de Deus o árbitro no vosso coração. Se você, irmã, está querendo tomar uma decisão, se você não está em paz, não é de Deus. Não é. Porque aquilo que vem de Deus, a primeira coisa que testifica no nosso espírito é a paz. Isso está de acordo com a Bíblia? Isso está de acordo com a palavra de Deus? Ou isso fere os princípios de Deus? Porque o reino de Deus, ele funciona com princípios. Eu já contei, né, para vocês aqui, não sei se todas ouviram, que eu tinha uma grande dificuldade com meu pai. Anos, né, na igreja, participando de conferências, servindo e tantas coisas, mas eu ainda não tinha perdoado meu pai com entendimento. Eu tinha um sentimento ruim acerca do meu pai, eu culpava ele por tudo, sabe? Eu falava assim, ai, meu pai que é culpado, meu pai bebia demais, que meu pai, sempre a culpa era do meu pai. Até que o Senhor me presenteou com a terapia, com a Mari, né? E o Senhor ali, né? A Mari foi trabalhando, 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 e custou, viu, gente? Custou. Demorou. Até que ela falou assim, Aline, assiste o filme, A Cabana, assiste. Eu falei, tá, vou assistir.
assisti esse filme, mas esse filme acabou comigo, sabe? Deus me pegou e acabou comigo, no bom sentido, porque eu estava me colocando num lugar de juíza. Esse lugar não é meu, esse lugar não é para mim, nem é para você. O Senhor falou para mim, filha, você estava na infância do seu pai. Você estava, filha, quando seu pai estava sendo formado no ventre da mãe dele, você estava lá. Você estava na infância, você estava na adolescência, você estava na juventude. Eu estava. Então, o seu pai, ele te deu exatamente o que ele recebeu, porque ninguém dá aquilo que não tem. Mas o meu reino, filha, ele funciona com princípios e a honra é um deles e você está quebrando, você estava quebrando esse princípio. Eu tinha muitas coisas para liberar na sua vida, mas no mundo espiritual elas estavam retidas porque você estava vivendo em desonra. Você estava desonrando o seu pai. E eu chorei tanto, meninas, mas eu chorei tanto, tanto, tanto. Eu pedi tanto perdão para o Senhor, sabe? Eu me via ali como um nada, assim como Jó, né? Falou: ai, quem sou eu? Quem sou eu para questionar Deus? Quem sou eu para me colocar num lugar de juíza? Quem sou eu? E eu mandei mensagem, eu pedi perdão ao meu pai e acabou. Nunca mais eu tive aquele sentimento acerca do meu pai, sabe? Hoje eu olho para o meu pai com outros olhos. Meu pai mudou, não. Ele continua a mesma coisa, fazendo as mesmas coisas que antes. Mas eu mudei, graças ao Senhor, graças ao Espírito Santo, graças à vida da Mari, que ele usou para me abençoar. Porque é do interesse do Senhor nos abençoar, é do interesse do Senhor nos curar. Porque uma pessoa curada, ela vai ser um instrumento de cura. Uma pessoa curada, ela não vai agir por emoção, ela não vai agir por empolgação, porque isso aí tudo passa. A emoção passa, a empolgação passa, tudo isso passa. Ela vai agir, né? Por mais que ela vai errar, eu erro muito, meninas, eu erro todos os dias eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas a gente está sempre ali, errou, opa, eu errei, eu tenho que levantar, eu não posso ficar aqui. Eu não posso ficar nesse lugar, esse lugar não é para mim, eu preciso me levantar. E o Senhor vem, o Espírito Santo vem, e o Senhor usa pessoas, e o Senhor vem e nos coloca de novo no lugar. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos ter esse entendimento que nós precisamos obedecer o Senhor em tudo, e não só naquilo que nos convém, não só naquilo que vai ser bom para nós, que vai nos satisfazer, porque a nossa carne, ela milita contra o nosso espírito. A nossa carne, ela não quer obedecer ao Senhor. A nossa carne, ela cogita das coisas da carne, ela quer satisfazer a carne. Aquele que nós alimentarmos mais é que vai prevalecer. Se você alimenta mais o seu espírito vai sobressair. Mas se você alimenta mais a sua carne vai sobressair. Então, por isso que é tão importante nós nos aprofundarmos em Deus. É tão importante a gente deixar que as águas, né, venham subindo do tornozelo para o joelho, para os lombos, até a gente não dar mais pé, até a gente estar nesse lugar que nós não temos mais o controle, mas sim o Espírito Santo tem o controle sobre nós. Olha, quando o Senhor chama Ezequiel lá para fora do templo e começa a medir as águas, e depois que ele passa aquele rio, né, que ele fala que é tão profundo que não tem como passar andando, tem que passar nadando, o Senhor mostra ele lá do outro lado. O Senhor começa a falar: olha, aquela água que desceu do lado de cá, veio para cá, vai sanear isso aqui, agora os peixes vão viver, vai ter vida, as árvores, as folhas nunca vão cair. Há um propósito na profundidade. Há um propósito do Senhor para nós quando a gente está nesse lugar que não tem mais pé, que a gente não tem mais o controle. Vida vai fluir através de nós, por onde o rio passar. O rio do Senhor, através da minha obediência, da sua obediência, ele vai fluir através da sua vida. As suas folhas, elas nunca vão secar. As folhas na Bíblia representam a cura.
O Senhor quer fazer de você, de mim, um instrumento de cura, aonde a gente estiver, no pasto que a gente estiver inserida. Não importa que pasto seja esse, não importa se ninguém não está te vendo, não importa, mas o Senhor está. O Senhor está, e no grande dia o Senhor vai nos pedir, nós vamos prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos, com aquilo, com os talentos, com aquilo que o Senhor confiou na nossa mão. Então, esse lugar que nós não damos mais pé, esse lugar onde nós perdemos o controle, é o Senhor que controla a nossa vida. Quando nós estamos nesse lugar, quando nós mergulhamos profundamente, quando nós nos lançamos, quando nós nos entregamos à vontade do Senhor, Ele vem e realiza o querer dEle em nós e através de nós, e as nossas folhas nunca irão secar, nós vamos estar ali sempre dando frutos, sempre florescendo, porque nós estamos obedecendo à vontade do nosso Pai. Assim como eu vi o meu Pai fazendo, eu faço. Jesus, ele falava isso. Eu faço o que eu vejo o meu Pai fazendo. Eu não estou aqui para cumprir a minha vontade, eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Isso incomodava os religiosos. Todas as vezes que nós decidimos obedecer ao Senhor, nós vamos incomodar as pessoas. As pessoas vão ficar incomodadas. O diabo vai ficar incomodado quando nós posicionamos e quando nós decidimos. Eu vou obedecer ao Senhor, independente do que as pessoas pensam ao meu respeito, independente do que as pessoas acham. Eu vou obedecer a Deus. Eu vou me sujeitar às autoridades que o Senhor tem, que o Senhor instituiu, que estão acima de mim, porque uma autoridade representa cuidado. Representa o cuidado. Se ela não está fazendo o papel dela, o problema é dela com Deus. A minha, né, o meu papel com Deus eu tenho que fazer, que é obedecer, que é me submeter. Ovelha se submete, bode não. É diferente. É diferente. É diferente, vamos permanecer. Se você obedece, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Quem obedece permanece no amor de Deus. Quem obedece permanece no amor. Filhos obedientes permanecem no amor do Pai, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Obedecer ao Senhor nos traz alegria, nos traz alegria. Jesus está dizendo aqui, ó, isso que eu estou falando com vocês, para vocês obedecerem, não é para vocês ficar tristes, não. Não é para vocês acharem que é um peso, não. Não é para vocês acharem que isso é um fardo, não. É aqui na obediência que vocês vão encontrar a verdadeira alegria. A alegria que o mundo não pode te dar, que as pessoas não podem te dar, que o seu marido não pode te dar, que o seu dinheiro não pode te dar, que a sua conta bancária não pode te dar, porque a alegria verdadeira que nós experimentamos, que nós gozamos aqui nessa terra, é a alegria em obedecer o nosso Deus, o amado da nossa alma, aquele que morreu por nós naquela cruz, aquele que se esvaziou, aquele que deixou toda a sua glória, deixou o seu reino e veio aqui morrer em nosso lugar. Essa é a verdadeira alegria. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Amem uns aos outros, o Senhor vai continuar falando. E ele fala mais abaixo, no versículo 14: vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Vocês serão os meus amigos, se vocês me obedecerem. Já não chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Quer saber o que o Senhor está fazendo? Seja amiga, obedeça. Quando nós obedecemos, nós vamos entender o propósito de Deus. Quando nós obedecemos, nós vamos entender aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está movimentando, aquilo que o Senhor está apontando, aquilo que o Senhor está querendo fazer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no pasto que nós estamos inseridas. É quando nós obedecemos.
A obediência vai nos levar no lugar que o Senhor tem para nós. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, meus amigos, porque tudo o que eu tenho, porque tudo o que eu ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Tudo que Jesus ouviu do Pai, ele tornou conhecido para mim e para você. Então, nós sabemos, nós conhecemos, está aqui na Bíblia. Nós não somos enganadas. Naquele dia, nós não podemos questionar Deus. Fala assim, Deus, mas eu não sabia disso. Eu não sabia que eu tinha que obedecer. Eu não sabia que eu tinha que ser submissa ao meu esposo. Eu não sabia disso, Deus. Ele vai falar, não, está aqui na Bíblia. Tudo que vocês precisavam saber está na minha palavra. Tudo que vocês precisavam saber, tudo que vocês precisam está aqui na minha palavra. É só a gente ler, é só a gente acessar, é só a gente priorizar, é só a gente obedecer, é só a gente mergulhar, é só a gente se aprofundar. Não tem essa, mas eu não entendo nada que eu leio, eu não sei. Sabe sim, porque o Senhor, o Espírito do Senhor, é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que nos dá entendimento, é Ele que nos dá revelação. É Ele. É Ele que faz, é Ele que realiza em nós o querer e o efetuar, é Ele que nos dá o entendimento. É Ele. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós damos frutos. E não é qualquer fruto, não. São frutos que permaneçam. São frutos que permanecem. Quem obedece o Senhor dá frutos. Quer ver se uma pessoa está andando em obediência? Observe os frutos. E os frutos são o quê? São almas, são vidas. O que essa pessoa, né? Como que é a vida dela? A nossa vida é uma pregação, a minha vida é uma pregação, a sua vida é uma pregação. Se na sua casa o seu esposo não gosta nem de ouvir a palavra crente, você não precisa abrir a sua boquinha, é ficar caladinha, deixa ele ver os frutos. Porque os frutos são inegáveis, não tem como. Não tem como contestar os frutos. Se na sua casa, né? Minha mãe, meu pai odeia crente, eu não posso falar, não precisa falar. É só obedecer ao Senhor. É só deixar o Espírito Santo falar por você através da sua vida, através das suas atitudes. Quantas vezes o meu esposo chegou, dormiu fora, chegou no outro dia, o Senhor falou, faz o suco e leva para ele. Eu falei, não, Deus, não, Jesus, tem misericórdia de mim. O Senhor falou, faz o suco e leva para ele. Eu queria fazer? Não, eu não. Mas eu falei, eu vou fazer, Senhor. E eu faço, eu apresento ao Senhor, eu digo, digno é o Cordeiro. Quem sou eu para negar? Quem sou eu para não fazer? Muito mais o Senhor fez por mim. Muito mais o Senhor se entregou por mim naquela cruz. Então, quem sou eu para reter alguma coisa para alguém? Quem sou eu para reter? Quem sou eu para condenar, para julgar, para não estender a mão, para não andar mais uma milha? Quem sou eu? Eu quero obedecer o meu Pai, eu quero alegrar o coração do meu Deus, eu quero fazer aquilo que agrada a Deus. Quantas vezes eu quis sair da minha casa e o Senhor falou, filha, você vai sair? E eu imaginava eu saindo, abrindo a porta com a mala e o diabo em festa, pulando e dançando e batendo palma. Ela foi embora. Aí, viu? Ela foi. A gente conseguiu. E eu falava, não vou embora. Eu ia, desarrumava a mala, colocava tudo no lugar e falava, diabo, não vou, não vou. Não adianta arreganhar seus dentes, porque eu não saio daqui. Daqui não sai, daqui ninguém me tira, só Deus me tira. Só Deus me tira. Então, quem tem que sair é o diabo. É o diabo que tem que sair. Mas o diabo também, ele está prestando atenção, assim como o Senhor está nos vendo, o diabo também está. A única coisa que o diabo não sabe é da nossa mente, mas o diabo, né? Ele manda mensagem no WhatsApp, ele faz tudo. Ele está vendo tudo, ele vê o que a gente escreve. Por isso que muitas coisas eu fico na minha mente, eu e Deus, para não ter
Dúvida, sabe? Porque depois que a gente fala, depois que saiu da nossa boca, o diabo ele escuta. E ele vai começar o quê? A trabalhar. E a primeira coisa que o diabo faz é lançar em nós a dúvida. Será que você é mesmo, né? Se é mesmo filho de Deus, se você é mesmo, é a dúvida, ele vem com a dúvida. Do mesmo jeito que o Senhor está nos observando, ele também está. Ele fez isso com Jó. Viu Jó? Ah, ele também te louva, porque tem tudo. Olha a fartura desse homem. O homem tem boi, tem cavalo, tem cabrito, tem mulher, tem filho, tem tudo. Então, o diabo também está nos observando. Ele está. Então, por isso que nós temos, né, que ter uma postura, por isso que nós temos que buscar o Senhor, por isso que nós precisamos obedecer ao Senhor. Eu obedeço a Jesus, diabo maldito do inferno. Eu obedeço Jesus porque eu amo Ele, não é por aquilo que Ele pode me dar, não. Se Deus fizer, amém. Se Ele não fizer, amém também. Ele continua sendo Deus. Eu amo a Jesus é por aquilo que ele fez por mim, pela entrega dele, pela obediência dele. E se Jesus obedeceu, é nossa obrigação, é o nosso dever andar em obediência também. É nossa obrigação obedecer. É nossa obrigação renunciar, perdoar. Quem somos nós para achar, ah, mas a minha mãe me abandonou? Mas a minha mãe tentou me abortar, mas o meu pai me rejeitou, mas meu marido me traiu, mas não sei mais o quê. E o que Jesus fez? O que Jesus fez por nós na cruz é maior do que tudo. A obra de Jesus na cruz é maior do que qualquer ofensa, do que qualquer traição, do que qualquer doença, do que qualquer abandono, do que qualquer rejeição, do que qualquer abuso. A obra de Jesus na cruz, ela é maior. Ela é maior. O amor de Jesus por nós é maior do que tudo, é maior do que qualquer coisa, do que qualquer dor que eu e que você já experimentamos aqui nessa terra. Nada se compara ao amor de Jesus por nós, nada se compara à entrega dele por nós nessa cruz. Então levanta, levanta e declara, Senhor, nada importa, até que nada mais importe, Senhor, nada mais importa. Não importa se me traíram, não importa, Senhor, se me humilharam, não importa, Senhor, se eu fui abandonada no hospital, se eu fui entregue no orfanato. Graças a Deus que você foi entregue em algum lugar e você está aqui hoje. Não importa, ah, mas a minha mãe não me quis, o meu pai não me quis, mas Jesus te quis, Jesus te quis. Ele te quis, ele sonhou com você antes de fundar os alicerces da terra. Antes dele sonhar, antes dele planejar todas as coisas, você já estava nos planos de Deus. Então você não é qualquer coisa, você não é uma coitadinha, você não é uma vitimazinha, você não é uma menininha, você não é uma mulherzinha, você é filha do Todo-Poderoso, do leão da tribo de Judá, daquele que era, que é, que há de vir. Então, se agarre nisso, se agarre em Jesus, se agarre nele, viva para ele, dependa dele. O problema é que hoje nós queremos depender de tantas coisas, de tantas pessoas. Ah, minha cura está ali, corre para ali. Ah, minha cura está aqui, corre para cá. E vive se frustrando, porque pessoas são frustrantes, pessoas são decepcionantes. Nós somos decepcionantes, nós decepcionamos pessoas, pessoas nos decepcionam, mas o único que não nos decepciona é Jesus Cristo. Ele nunca vai nos decepcionar. Ele sonhou comigo e com você. A minha resposta para Deus tem que ser a minha obediência. Tem que ser minha obediência, eu tenho que obedecer, Senhor, é o mínimo que eu posso fazer diante de tudo que o Senhor fez por mim naquela cruz, diante de toda a sua entrega, diante de tudo aquilo que o Senhor fez, que o Senhor passou. A minha resposta para ti, Senhor, é a minha obediência. Me ajuda, Senhor, me ajuda a te obedecer, Pai. Eu quero, Senhor, andar em obediência. Eu quero trilhar o caminho da obediência, Senhor. Então, não se veja mais assim, como uma vítima. Ninguém me ama. Meu marido não me ama, meu marido não está nem aí para mim, meu filho, ninguém lembrou do meu aniversário.
eu não tive isso, eu não tive aquilo, não importa, não importa. Nós temos Jesus. Eu tenho você. Gente, que louvor mais lindo! Nós temos Ele, nós temos Jesus. Ele é o amado da nossa alma. Ele é aquele que nos supre, que nos preenche, que nos enche. Que nos enche de alegria. Ele é aquele que nos faz ter a paz que excede todo entendimento humano. Como assim você consegue ter paz? Como assim você consegue descansar? É Jesus. É Jesus. Sobre toda doença é Jesus, sobre toda enfermidade, sobre todo mal, sobre toda ansiedade, sobre todo medo, sobre todo pânico, é Jesus, sobre todo ventre estéril é Jesus, sobre todo casamento destruído é Jesus, sobre todo vício é Jesus, sobre todo espírito de orfandade é Jesus, sobre todas as coisas é Jesus. Há poder no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. O nome que é sobre todo nome é o nome de Jesus. Não é o meu nome, não é o nome do pastor tal, do apóstolo tal. O nome que é sobre todo nome é o nome de Jesus. E diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua que confessará que ele é Deus. Todo joelho se dobrará, o meu joelho se dobrará, o seu joelho se dobrará diante dele. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus. Hoje se prega um evangelho muito fácil. Faz o que você quiser, apronta todas, porque a graça não foi de graça, custou o sangue de Jesus. Então eu não posso sair por aí fazendo o que eu quero. Mas é a graça, é a graça. Jesus me ama, Jesus é amor, mas Jesus é justiça. Justiça. A primeira conferência que nós tivemos foi arrependimento. Arrependimento genuíno, puro e verdadeiro. Vai me levar à adoração. Eu vou ter uma vida de adoração, porque eu vou olhar para mim e vou ver o quão pecador eu sou. Deus, e eu, um homem tão falho, que habito no meio de um povo de lábios impuros, tem misericórdia de mim. O arrependimento primeiro me faz olhar para mim, não é para o meu irmão. Eu olho primeiro para mim. Mas tem alguma coisa tá errado. E eu. Ai de mim. Isaías não falou ai deles, ele falou ai de mim. O arrependimento me leva a uma vida de adoração. Uma vida de adoração vai me levar à intimidade. E a intimidade vai me levar à profundidade no Senhor. Por isso que o Senhor está falando com todo mundo aí, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É hora de sair do raso. Profundidade, profundidade, profundidade. Sai do raso, igreja. Sai do raso, que Jesus está voltando. Quem está boiando não vai subir. Quem está boiando não vai subir. Quem está muito ofendido, quem está muito ressentido, quem está aí julgando o outro, quem está aí se importando com o que o outro está fazendo, o que está acontecendo lá, o que está acontecendo aqui, não vai subir. E se eu pedir a sua alma hoje? E se Jesus pedir a minha alma hoje, o que eu vou ter? Para onde eu vou? Porque Jesus não está ali. Jesus não está aqui. Jesus não está nesse negócio aí, não. Jesus não está aqui, não. Quem somos nós? Quem somos nós? Ai de mim. Ai de mim. O problema é que nós reparamos no cisco. O nosso olho é um cisquinho. A gente repara muito. Né? Jesus falou assim, por que vocês estão preocupados? Com o cisco no olho do irmão. No olho de vocês tem uma trave. O que é maior, o cisco ou a trave? O cisquinho, a gente está olhando o cisquinho no olho do irmãozinho, mas a trave no nosso. Porque Deus falou. Assim diz o Senhor.
Cuidado, gente, cuidado, cuidado. Para esses últimos dias. Eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias. Eu creio muito nisso. Os dias, eles estão abreviados, sim. Lá em Daniel falou que no fim, por amor aos escolhidos, os dias seriam abreviados e nós estamos vivendo a abreviação dos dias, sim, está passando tudo muito rápido. Os sinais estão aí, o Senhor está voltando. E com isso também o engano, uma confusão, um espírito de confusão. Então é por isso que a gente precisa, por isso que o Senhor está dizendo, se aprofundem aqui, ó, na minha palavra. Leia a sua Bíblia enquanto você pode, leia a sua Bíblia enquanto ela não foi tirada de nós, enquanto a gente pode ler, enquanto a gente pode andar com ela. Leia a sua Bíblia, tenha amor à palavra. O verbo o verbo se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia é o próprio Deus, é a palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia, vamos ter amor pela palavra de Deus e mais do que ler, vamos praticar, vamos obedecer o que está aqui. É para o nosso bem, não é para o nosso mal. Eu sei que às vezes quando o pai vem e corrige, a gente não gosta. A gente pensa assim, ai, coisa chata. Ai, não é bem assim. Não, mas depois a gente vê que o pai estava certo. Eu já apanhei muito. Quando era criança, na minha época, podia, né, levar surra. Hoje não pode mais. Então, eu apanhava de cinto com o lado da fivela, nas pernas e no bumbum. Né? Meu pai nunca me bateu com soco, pescoção, não. Ele falava que tinha que ser na bunda e nas pernas, com o cinto com o lado da fivela. Tem uma surra que eu apanhei que foi injusta. Essa eu não devia ter apanhado. Mas as outras, eu entendo que eu tinha que ter apanhado mesmo. E não morri, estou aqui, entende? Então, o pai corrige o filho que ama. Se Deus está chamando a igreja para profundidade, é por quê? É porque a gente está no raso. Isso inclui eu também. Não estou aqui julgando ponto, falando eu estou no profundo, né? Ah, eu recebi uma mensagem aí. Ah, você vai fazer essa conferência profundidade? Não fale daquilo que você não vive. Não vivo mesmo, não. Estou indo para lá junto com vocês. Estou indo junto. Não sou perfeita. Ai de mim, se não fosse Jesus, nem aqui eu estava. Gente, eu choro. Ontem eu contei um pouco do meu testemunho. Às vezes eu fico olhando assim, eu fico assim, Senhor, meu Deus, não, ai de mim se não é Jesus. Ai de mim se não é a misericórdia dele que todos os dias está me esperando. Ai de mim se não é o Senhor na minha vida. Eu estava numa cama, definhando, deprimida. É Ele que me faz ficar de pé. Quem me mantém de pé é Jesus. É Jesus. Jesus, ele é tudo para mim. Ele é tudo que eu tenho. Jesus me amou, Jesus me curou, Jesus me libertou. Eu sou eternamente grata e, além de tudo, ainda me salvou, porque com Jesus é assim, é o combo completo. É um combo completo. Um dia eu vou olhar na face do meu Criador, um dia eu vou ver os olhos de Jesus. Mas para isso eu preciso ter uma vida aqui na terra que agrada o Senhor. Não existe esse negócio, uma vez salvo, salvo para sempre, não. Não existe isso, não. Isso é mentira. Ah, ele aceitou Jesus, pode fazer o que você quer, porque a salvação está garantida. Não é assim, não. Não é assim. A nossa vida com Deus ela é uma caminhada. Quem está começando, Deus vai dando um leitinho. Assim como um recém-nascido, é um leitinho. Primeiro você pode tomar só leite. Depois é a papinha. Depois você vai crescendo, já é uma feijoada. E é assim, o natural aponta para o espiritual. É assim que funciona. Então, eu não posso pensar, né? Ah, não, agora Deus me ama, Deus me amou. Ai, que amor, que amor. Gente, Deus é amor. Mas um dia o Senhor falou para mim, o Senhor me pediu 3 dias. O Senhor falou, filha, fecha o grupo, fica 3 dias comigo. A pão e água. Eu não obedeci o pão e água.
sabe? Que eu também não era muito fã de jejum, não, estou aprendendo. Mas o Senhor me pediu 3 dias. E nesses 3 dias, o Senhor me falou tanta coisa. Ele não me falou mais. Hoje eu sei disso. Ele ia me falar muito mais. Ele não me falou porque eu não jejuei como ele me pediu. Eu não obedeci. Mas uma das coisas que o Senhor me falou foi isso. Ele falou assim: filha, eu sou amor porque eu sou justiça. Estão banalizando o sangue do meu filho. Eu estou vendo. Eu vou fazer um vento forte soprar tudo que está escondido. Então a gente não precisa ficar preocupado, não, meninas. Ah, porque ali está errado, aqui está errado, isso está errado. O próprio Deus, ele se encarrega de colocar, de sacudir o tapete, assim como ele falou, filha, eles varrem a sujeira, esconde para debaixo do tapete, mas eu estou vendo. Eu vou sacudir os tapetes, eu vou abrir as cortinas, eu vou trazer tudo à luz. Porque estão banalizando o sangue do meu filho. Não foi de graça. Não foi de graça. A graça não foi de graça. Custou o sangue precioso, o sangue do nosso amado Jesus Cristo. Não foi de graça. Foi um alto preço. A Bíblia fala que ele pagou um alto preço por mim e por você. Então, a gente não precisa se preocupar em se justificar. É uma das coisas que eu mais luto. É uma das coisas que eu mais fazia. Porque eu apanhei uma surra que não era para eu apanhar. Na época, quando eu fui abusada, eu tinha por volta de 7, 8 aninhos, 9 por aí, não lembro muito. Eu lembro que eu não contei para o meu pai o que aconteceu, porque eu fiquei com medo. Meu pai, quando bebia, ele ficava muito violento, muito agressivo. E eu, por medo, eu não contei. Eu guardei aquilo para mim e eu tinha uma amiga, né, uma amiguinha que era aí 4 anos mais velha que eu. E eu contei para ela, eu contava tudo para ela, ela contava tudo para mim. E ela falou assim: Aline, ele fez a mesma coisa comigo. E a gente ficava passando lá perto, e a gente ficava, tarado, seu tarado. Esse homem pegou, né? Chamou meu pai e chamou o pai dela e falou assim que a gente estava mexendo com ele. E eu lembro que eu estava ali na casa dela, né? Eu ficava muito na casa dela, a gente estava brincando, assim na varandinha, eu e mais ela, outras crianças, brincando de boneca. E o meu pai chegou lá e começou a me bater. Menina, você perdeu o juízo mexendo com homem casado. Eu nem sabia disso, gente. E essa surra, ela me doeu tanto, porque você apanhar quando você não merece dói muito. E eu cresci me justificando, eu não aceitava ninguém falar nada comigo. Ninguém podia falar nada comigo, porque era a minha defesa, eu tinha que me justificar, senão eu ia apanhar. E eu não queria apanhar, então eu sempre me justificava. Até que um dia eu lendo o livro da Joyce Meyer, O Campo de Batalha na Mente, o Senhor falou para mim, viu, filha? É por isso que você se justifica. Você tem medo de apanhar. Então, você se justificando, você está se defendendo. Mas agora eu entendi que eu não preciso mais, mas é uma luta, meninas. É uma luta porque a injustiça vem. E a gente quer falar, a gente quer se justificar, a gente quer falar assim, eu estou certa. Mas o Senhor tem me dito, fique calada. Jesus foi como ovelha muda. Não precisa se justificar. Eu, seu pai, é que te justifico. Então, talvez, nessa de me justificar, eu já machuquei muitas pessoas, porque eu era muito grossa com o meu falar. Eu confesso que eu ainda sou um pouco. Estou melhorando, né? Estou sendo moldada pelo Senhor, mas eu já fui muito pior. Eu lembro da minha mãe me chamar de burra, de ignorante, que eu era uma égua. Ah, você é uma égua, você é uma burra, você é igual ao seu pai. Eu estava ali sempre me justificando, e isso eu machuquei muitas pessoas. E talvez você está aqui, você também está aí, sempre se justificando.
Não aceita que ninguém fale nada, que antes da pessoa falar, eu já tinha resposta. Eu já estava justificando, não, mas eu fiz isso por causa disso, por causa disso. Não, não justifique mais. Só obedeça. Quem obedece ao Senhor não precisa se justificar para homens, porque quando nós obedecemos, é Ele que nos justifica. Jesus estava sendo, né? Passou por aquele caminho, o caminho da cruz, sendo humilhado e calado, e calado, e caladinho, e sofrendo, e apanhando, e levando chicotada, e aquela coroa de espinho, e tendo, né, as mãos e os pés pregados, e ele calado, calado, calado. Mas no terceiro dia, o terceiro dia sempre chega. O terceiro dia sempre chega. Jesus justificou diante de todo mundo. Viu? Aí vocês achavam que ele não era meu filho? Olha ele aí, vivo, ressurreto, e hoje está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Então, por isso que nós não precisamos nos justificar, porque hoje Jesus está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim, intercedendo por você. E Jesus nos vê quando nós estamos no nosso pasto, cuidando das nossas poucas ovelhas. Ele vê o que ninguém vê, ele sabe o que ninguém sabe, ele conhece o que ninguém conhece. Ele vê as nossas renúncias, ele vê aquilo que a gente faz, ele vê aquilo que a gente entrega, ele vê aquilo que a gente deixa de fazer. Então não se preocupe mais com aquilo que estão pensando, com aquilo que estão falando. Deixem falar, deixem pensar, deixem criticar, mas deixe também o Senhor te justificar. A nossa única preocupação deve ser obedecer a Jesus. O mais Ele vai fazer por mim e por você. Amém, menina? Eu espero, né, que o Senhor tenha falado, assim como Ele falou comigo, eu espero que Ele tenha falado com vocês. Glória a Deus. Oh, Jesus, nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos, Deus. Como é bom sentir, Senhor, a tua presença. E é tão belo saber, Deus, que nós somos filhas, que nós temos um lugar, Senhor, na mesa, Deus, que é o Senhor que nos justifica, Pai. Ah, Senhor, nós queremos, Deus, andar em obediência e viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos trilhar o caminho da obediência, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a te obedecer, ainda que doa na nossa carne, Deus, ainda que custe, Deus. Nos ajude, Senhor, a te obedecer. Não apenas de falar, mas de praticar, Senhor, frutos de obediência é o que o Senhor quer de mim, de você, frutos de obediência, um coração rendido ao Senhor, um coração que se submete a Deus, um coração que se submete à vontade do Senhor, um coração que não caminha na sua vontade, mas que caminha na vontade de Deus. Os filhos ouvem a voz do Pai, as ovelhas ouvem a voz do pastor. E a voz dele é inconfundível, a voz dele não traz dúvida, a voz dele não traz medo, a voz dele não traz confusão, a voz dele não traz será? Será que é? Será? Não, a voz dele traz paz. A voz do bom pastor traz a paz que excede todo entendimento humano. Coisa boa é caminhar na direção que Deus tem, coisa boa é andar em obediência, é inclinar o nosso coração e dizer: Senhor, eu obedeço, eu quero obedecer, eu quero te obedecer, eu quero, Senhor, andar em obediência, eu quero cumprir, Senhor, aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor deixou, as suas ordenanças são para me proteger, Senhor, não são para me maltratar.
Talvez você está aqui me ouvindo e nem gosta de falar em obediência, porque você se lembra das surras que você apanhou, das surras que a sua mãe te deu, das surras que o seu pai te deu, mas o Senhor, ele não vai te dar surras, o Senhor, ele não vai te bater, o Senhor, ele não vai te punir, o Senhor, ele não vai te castigar, ele só quer que você obedeça para o seu próprio bem, para que você seja respaldada por Ele, para que você tenha o sim dele, para que você caminhe sobre aquilo que Ele tem. Não tenha medo. Obedeça o Senhor. Que nós possamos te obedecer, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Amém.